O programa Você Pode Ser Feliz está hoje com a doutora Roseli aqui do meu lado, com muito carinho, para a gente debater o tema sobrevivência terapêutica familiar. Doutora Roseli, há quanto tempo, né? É uma alegria muito grande, a gente vai observando algumas palavras, às vezes difícil, como é que a senhora fala de sistema, como é que é? Sistêmica, Sistêmica, emaranhados. emaranhado, né? Aham. Então a gente vai achando as palavras difíceis, mas na verdade é tão simples. Sim. O sistema que eu posso estar vivendo um emaranhado dos meus antepassados, da minha vida Sim. própria. Há quanto tempo a senhora trabalha com esse método? Esse método, especificamente, em torno de 10 a 11 anos, né? Mas a senhora não trabalha só com esse método? Não. Eu sou psicóloga clínica, tenho especialização em medicina comportamental pela Escola Paulista de Medicina. Então, no consultório, eu faço vários tipos de atendimento, né? Atendo casais, atendo adulto, atendo família. E a vivência terapêutica é um desses trabalhos que eu realizo. Dentro dessa visão de terapia familiar sistêmica fenomenológica. Doutora Roseli, o programa vai pegando pique agora, né? Uhum. Maria Aparecida de Campinas, um abraço para você. O que é a ansiedade, doutora? Ela pode ser hereditária e pode ser tratado dentro dessa terapia? Pode, mas assim, a ansiedade, ela tem um componente também hereditário, genético. Muitas vezes precisa, né, fazer uma avaliação com especialista, às vezes com psiquiatra, porque se chegar assim num grau, né, 3, 4, onde te imobiliza, onde você se sente muito mal mesmo, muitas vezes tem que entrar com a medicação específica, mas também trabalhamos, né, a ansiedade como um sintoma sistêmico. Então, tem que trabalhar com ela. Tem. Acredito que você deva buscar a ajuda, né? Se você está sofrendo com transtorno de ansiedade, né? Não achar que isso é algo normal, natural, mas que tem como tratar e é importante tratar. E nós sabemos que a senhora vai realizar agora esse mês, se eu não me engano, no dia 22, um workshop sobre essa vivência terapêutica familiar. Então, daqui a pouquinho vamos colocar o telefone e o e-mail da doutora Roseli para alguém ligar para ela e também entrar em contato lá com o seu consultório para fazer tirar alguma informação a respeito do dia 22 desse workshop que vai acontecer. A Maria Madalena mora em Quirinópolis, no estado de Goiás. Doutora Roseli, uma pessoa que está grávida, se passar por problemas familiares, a criança pode vir a passar problemas parecidos na sua vida adulta? Olha, o que nós identificamos é que a criança, ela tem uma interação através de receptores químicos, enfim, né, da experiência que a mãe tem, né? Então, a criança ela pode sim ser vulnerável a essas influências através, né, desses sentimentos, através das experiências que a mãe vai adquirindo no decorrer da gestação dela. E o que a gente acha mais incrível, Henrique, né, nesse método que a gente vai investigar que existe uma memória no campo da família que a criança ela compartilha, sabe, dos acontecimentos. Um exemplo é esse, que nem eu fui fazer a vivência de uma paciente altamente depressiva, né, que teve filhos e ficou anos com depressão. Assim, ela não sabia o que era viver, né? E ela foi fazer e nós lá, colocando o sistema dela, eu perguntei, sua mãe fez aborto? Ela disse, meus irmãos me disseram que sim, e que foram vários antes de eu nascer, que ela era a última filha. E quando nós posicionamos os representantes dos irmãozinhos abortados, né, a paciente teve assim um impulso de se jogar em cima deles, por amor a eles, dizendo, eu não mereço viver, porque vocês não puderam viver, então eu também não mereço viver. Então, inconscientemente, a depressão dela estava refletindo um luto pelos irmãos. Entendi. Que ela nem chegou a conhecer, porque foram abortados antes dela. Mas onde fica essa informação?
Exatamente. Essa paciente carregava o luto desses irmãos sem ela saber. Então, é impressionante o que a gente consegue, né, entender de profundidade da alma da família, né, dos traumas que geram lá de trás, né, e perpetua no meio da família, né? Doutora, eu acho que é a propósito que a senhora está dizendo. A Francisca mora no estado do Ceará, numa cidade que eu vou me omitir aqui. Doutora, eu sofro de uma depressão desde o meu primeiro parto, há 12 anos. Eu gostaria de saber se eu preciso fazer terapia. Precisa, 12 querida. Anos, né, do parto? Precisa, porque 12 anos você sentindo, né, esse mal-estar é urgente. Isso é por você e pelos teus filhos. Porque a tua experiência de vida, né, é espelho para os filhos. Os filhos também vão absorvendo o seu comportamento, o seu sentimento. Imagine você conviver com uma mãe depressiva que chora, que é triste, que não tem esperança, que vê o mundo cinza, de que nada vai bem. Esses filhos, eles vão aprendendo, né, a fazer essa leitura a respeito da vida e vai carregar isso. Então, urgentemente, querida, você precisa de ajuda, de tratamento, às vezes de medicação, porque dependendo do tipo de depressão, do estágio, geralmente depressão pós-parto, precisa de medicação. Tem alguma coisa aí, Manice? Tem sim, Henrique. Tem uma irmã chamada Célia de Campinas, que gostaria de saber com a doutora Roseli se ela atende em Campinas. Está precisando muito da ajuda e gostaria de estar sabendo disso. A senhora faz algum workshop em Campinas? Não faço, né, apenas em São José dos Campos. Seria bom, então, né, que depois a Célia anotasse o telefone, o e-mail da doutora Roseli, para poder estar entrando em contato e pegando mais informação. E a Maria Natália também, ela está aqui perguntando, dizendo assim, que ela tem muita arritmia, perde a voz quando vai fazer leitura em público, treme muito e ela tem certeza que isso tem a ver com a infância. Ela precisa de ajuda porque faz parte da liturgia, mas já não está conseguindo mais participar. Então, a arritmia é uma doença, né, que precisa ser tratada com medicação, né? Mas também que pode estar ligado a algum contexto sistêmico, às vezes a perda de alguém, a perda de um ente querido, né? O medo, né, a fobia, enfim, pode estar atuando inconscientemente nessa senhora, né? Então, precisa mesmo de buscar uma ajuda adequada para você superar isso. E eu creio que tem meios para que você possa fazer sua liturgia sem estar com esse ataque de ansiedade, né? Darcy Adelaide mora em Itápolis, interior de São Paulo. Um abraço. Gostaria de saber se esse tratamento, esse workshop, esse tratamento que a senhora faz, ela atua para bipolar e esquizofrenia. Então, casos, né, de transtornos mentais graves, né, tem uma atuação benéfica, favorável, mas é o que eu falo aqui, nós precisamos trabalhar em conjunto, né, porque é em conjunto que traz a melhor solução, ou seja, um transtorno como uma esquizofrenia, né, uma doença mental como uma esquizofrenia, precisa ser tratada junto com outros especialistas. Mas, na experiência sistêmica, eu tenho um caso interessantíssimo. Uma pessoa, né, um senhor que participa já há muitos anos do workshop, ele foi tão beneficiado que aconteceu que ele tem um irmão esquizofrênico. Esse irmão esquizofrênico não conhece nada a respeito desse trabalho e por muitos anos, por causa do quadro da esquizofrenia, ele andava pelas ruas de São José a ermo. Ele andava sem rumo, sem sentido e ficava andando, não cuidava de sua aparência, não tomava medicação nenhuma, ele rejeitava qualquer tipo de ajuda médica, era extremamente resistente. A família dele o abandonou, a mulher e as filhas o abandonou e ele ficou como um mendigo. E esse paciente que participava e participa muito dos workshops,
Ele falou assim, Roseli, eu gostaria de fazer uma vivência por esse meu irmão. E nós fizemos. E o resultado foi surpreendente, me surpreendeu. Porque depois de termos realizado a vivência dele, percebemos que esse irmão estava conectado, identificado com o primeiro irmão dele que nasceu e faleceu. E o que aconteceu? Os pais não fizeram o luto da criança. Vieram de Portugal, numa situação muito difícil, não fizeram o luto da criança e mais, tiraram o nome da criança morta e colocaram o nome para ele. Tá? Então, inconscientemente, a impressão que houve, que fez uma cisão entre quem eu sou essa pessoa ou eu sou aquele meu irmão que faleceu ao nascer, que foi dado o nome, mas foi tirado dele e foi colocado para mim. Quando nós concluímos essa vivência, né, semanas depois, tempos depois, esse paciente me disse assim, olha, foi impressionante, meu irmão mudou, ele parou de andar, ele era barbudo, não se vestia bem, passou a se vestir bem, cortou a barba, ele começou a voltar a conversar conosco, ele restabeleceu contato, vínculo, coisa que ele não fazia, né? Então, assim, foi um caso surpreendente, existem outros, tá? Mas eu digo para você, casos de esquizofrenia, de psicopatia, nós precisamos ver de um aspecto multifatorial, né? Mas que a vivência terapêutica dá um bom impulso, dá.